Olá, queridos! Estamos aqui para mais um momento de reflexão. Agradecemos a Deus pelos nossos 120 inscritos lá no canal do YouTube. Você também que compartilha pelo Facebook. Você está compartilhando a palavra do Senhor, que traz vida, traz renovo, traz alegria, traz mudança de vida, de pensamento, não é verdade? Então eu quero agradecer a Deus e a você também que tem nos acompanhado, tem compartilhado. Um beijo muito especial para a Ludmila, né? A Ludmila do Rodrigo, que sempre compartilha os nossos vídeos, tem sido uma parceira nessa multiplicação da palavra. Isso também é evangelizar, isso também é ganhar almas para o reino, né? Quando nós compartilhamos a palavra, isso também é um ministério, né? Compartilhar a palavra de Deus, porque você não deixa de evangelizar. Então, Ludmila, querida, um beijo grande para você, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, que você continue sendo essa menina cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, amém? Queridos, vamos continuar aí no capítulo 16 de 2 Samuel, falando sobre Davi, a fuga de Davi acerca do seu filho Absalão, né? Durante essa fuga, ele recebeu, na última mensagem que nós trouxemos aqui, na quarta, quinta-feira, nós falamos sobre Davi e Ziba, que foi um homem que ajudou a Davi, o servo de Mefibosete, e hoje aparece um outro personagem no capítulo 16, versículo 5, um personagem chamado Simei. O subtítulo da minha Bíblia diz: Davi amaldiçoado por Simei. Porque nesse caminho que nós vamos, encontramos pessoas para nos abençoar, mas encontramos também aqueles que nos amaldiçoam, né? O mais importante é nós entendermos quem somos. Eu assisti aquele filme chamado Mais Que Vencedores. Você que já assistiu esse filme, você sabe do que eu estou falando. E o tema principal do filme, né, o que nos traz de informação principal, o que nos traz de chamariz, digamos assim, no filme, é quem nós somos, o que somos, né? Quem eu sou, quem é a Fernanda. Então, quem viu esse filme entende muito bem. Você que ainda não assistiu, assista o filme chamado Mais Que Vencedores, um filme cristão, um filme que traz para nós muitos ensinamentos e quem tem como esse tema central essa chamada, quem nós somos. Quem é a Fernanda? Quem é a Maria que está aí do outro lado, né? Quem é o João? Quem é a Roberta? Quem é você que está aí do outro lado? Quem é você? Essa é a primeira pergunta feita para o personagem principal do filme. Quem é você? E muitas vezes nós trazemos algo que nos remete à nossa profissão, ou ao nosso casamento, ou até mesmo aquilo que estamos fazendo no momento. Mas pare para pensar hoje. Quem é você? E Deus vai falar muito contigo. Porque nesse caminho nós precisamos saber quem somos nós. Davi estava fugindo de Absalão, mas sabendo quem era ele diante de Deus. Davi sabia disso. E mesmo que você esteja fugindo de Absalão, saiba quem você é. No meio do caminho, haverão os Zibas para te sustentar. Com os jumentos, com o alimento, com as frutas de verão, com as passas, com o odre de vinho, mas haverão também os Simeis. Versículo 5 diz assim: Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Homem enviado do inimigo, né? O homem saiu do nada e começou a amaldiçoar Davi, que o que tinha feito para ele, nada. Baurim, para onde Davi estava indo, onde Davi chegou, ficava próximo a Jerusalém. Foi a primeira parada que Davi fez, né? A leste do Monte das Oliveiras. Simei, filho de Gera, era um parente distante de Saul. Tem gente que não tem nada a ver com a tua vida, mas está aí te amaldiçoando, né? Pessoas até pela internet. É impressionante como eu vejo pastores sendo atacados pela internet, pastores que têm um ministério lindo no canal do YouTube, pastores que eu admiro, pastoras que eu sigo, mas tem gente que vai lá só para amaldiçoar, sai do nada, aparece do nada, só para amaldiçoar o canal, criticar. Eu vejo isso em alguns ministérios grandes, infelizmente eu oro por essas pessoas, né? Existem muitos Simeis no meio do nosso caminho, da nossa vida. E a Bíblia diz que então esse homem ele era um parente distante de Davi. Este ato não se configurava em simples insultos, né? O que estava ali não era apenas insultando Davi ou meras palavras de alguém com lábios impuros. Simei estava pedindo a Deus que destruísse a Davi. Se você for lá em Números capítulo 22, versículo 6, quando alguém era amaldiçoado,
essa pessoa estava sendo como se fosse convidada à destruição. O versículo 6 diz assim: atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Simei não teve medo dos valentes de Davi, das pessoas que estavam ao lado dele, as tropas de Davi que estavam com ele. Essas pessoas não sentiram medo. Ou melhor, Simei não sentiu medo de todos os valentes de Davi. Ele não só amaldiçoou, mas como começou a atirar pedras, a apedrejar Davi e as pessoas próximas a ele. A atirar pedras naquele tempo, para você entender melhor, era um gesto de desprezo. Se tem pessoas atirando pedras na tua família, no teu ministério, na tua casa, na tua vida, na tua saúde, no teu caráter, eu quero dizer para você, são os Simeis da vida. Mas essa história ainda acaba com uma lição muito grande. Como eu falei que o tema central do filme Mais Que Vencedores é Quem é Você, o tema central de hoje é exatamente esse. Se você sabe quem é você, deixa tirar as pedras, deixa te amaldiçoarem. Maldição sem causa não se cumpre, irmãos. Maldição sem causa não se cumpre, diz a palavra de Deus. Então atirar pedras também era um gesto de desprezo. Tem pessoas que te atiram pedras te desprezando, né? E como se o rei em fuga fosse um mero cão de rua. E ali eles tinham esse hábito de apedrejar como se fosse cães que moram em ruas, né? As pedras também eram consideradas armas perigosas, pois o apedrejamento era um modo usual de punição grave entre os hebreus. Lembra que mulheres adúlteras, homens adúlteros, o adúltero pego em flagrante, ele poderia ser passível de apedrejamento, de morte? Então a gente tem que ter cuidado com as pedras que atiramos nas pessoas. Pode ser um simples insulto, mas como pode também gerar a morte desta pessoa, né? E quando a Bíblia fala desse termo, todos os valentes, a Bíblia está se referindo aos guarda-costas de Davi. E aquele homem não teve medo, não. Tem gente que está assim, que está tão enlouquecido, que está atirando pedra para todo lado, que está afrontando, que está fazendo como Simei, amaldiçoando. Irmãos, a primeira vez que Deus me chamou para gravar os vídeos e usou outras pessoas para falar comigo, eu lembro que eu falei sobre Balaão. Como amaldiçoar quem Deus já abençoou. Balaão foi pago, sabe? É interessante que Balaão foi chamado pelo rei para poder amaldiçoar ali o povo de Israel, mas como amaldiçoar quem Deus já abençoou? Balaque queria a maldição de Israel e Balaão não podia fazer nada, porque como ele ia amaldiçoar alguém que Deus já havia determinado sobre ele a bênção? Como amaldiçoar Davi se Davi era um homem abençoado? Né? Como ele poderia lançar uma maldição sobre ele? Então Simei realmente estava fora de si. Versículos 7 e 8. Amaldiçoando dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. Sabe o que significa homem de Belial? Certa vez você vai ver na Bíblia Jesus, o apóstolo Paulo, sendo chamado ali de filho de Belial. Belial é um demônio, né? É uma entidade. E ser chamado de filho de Belial é ser chamado de filho do demônio, do inimigo. É uma acusação muito grave. Existem pessoas que estão chamando outras de filho do diabo, ele é um filho do cão. Isso é uma coisa muito grave que não deve sair dos nossos lábios. Quem somos nós para dizer que alguém é filho de Belial? Na verdade, só quem pode nos julgar ou julgar alguém é Deus. Deus não nos chamou para sermos juízes. A Bíblia proíbe e fala: quem és tu para julgares o teu próximo? Porque com a medida que julgares, também você será julgado. Não é verdade? Então entrega isso aí na mão de Deus. Não chama ninguém de filho de Belial, não, porque é uma coisa muito séria, né? Versículo 8 diz: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Quer dizer, era um parente de Saul que estava lá tentando, como é que eu vou dizer assim, pagar aquele mal que Davi tinha feito à casa de Saul, que não houve na verdade mal nenhum. Era alguém que estava tentando cobrar de Davi uma questão familiar antiga, sabe? Ou seja, alguém que não tinha nada a ver com a história e tentando tomar satisfação ali e vendo com alegria, como se fosse assim a fuga de Davi. Então, versículo 8 que diz: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Davi não usurpou o reino de ninguém, foi Deus que chamou Davi.
Davi não usurpou o reino de Saul. Saul foi rejeitado por Deus, e quando Deus rejeita alguém, não adianta. Davi foi escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. E é interessante que essa semana eu vi um trecho, uma mensagem que dizia que Deus tirou Davi do pasto, né? Quando a Bíblia fala que Deus tirou Davi de trás das malhadas, é do pasto de ovelhas. Então, existem pessoas especiais e capazes em locais improváveis. Cuidado para você não estar desprezando um rei só porque ele está no pasto, só porque ele está no meio das malhadas, no pasto de ovelhas. Então, tem pessoas especiais em locais improváveis. Você talvez seja uma pessoa muito especial, mas que está num local improvável. Tem gente que rejeita a tua vida porque você está num simples pasto de ovelhas, e quem sabe a pessoa não sabe que está falando com o futuro rei de Israel, como foi o caso de Davi. Mas aqui Simei diz que ele estava usurpando, que ele usurpou, né, o reino de Saul. Então, no versículo 8 ainda, Simei diz: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Ó, a notícia chegou lá sem WhatsApp, hein? Já tinha chegado lá em Baurim. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Ele estava julgando Davi, dizendo que, tá vendo, ó, o reino agora está na mão do teu filho, porque você é um homem de sangue. Então é isso aí, Davi, tá? Recebe agora a paga do teu mal, porque você usurpou o reino de Saul. Davi não usurpou nada. Quando Deus te dá alguma coisa, sempre vão se levantar pessoas para dizer que você está usurpando. Será que as pessoas sabem o que significa a palavra usurpar? Usurpar é tomar algo que pertence a alguém, o lugar de alguém. O que Deus te deu é seu, ninguém vai tomar o teu lugar. E se você tem essa certeza, voltando ao filme Mais Pensadores, quem é você? Se você tem a certeza de quem é você, ninguém toma o teu lugar. Ninguém toma o que Deus tem pra você. Ninguém toma o ministério de ninguém. Ninguém toma o chamado de ninguém. Ninguém toma a família de ninguém. Porque o que Deus te deu é teu. A tua família é do Senhor. Ninguém vai tomar a tua família. Ainda que Satanás esteja falando pra você que, olha, os chimeis da vida, né? Jogando pedra, amaldiçoando, a tua família é do Senhor. O teu marido foi Deus quem te deu. A tua esposa foi Deus quem te deu. Os teus filhos foi Deus quem te deu. Amém? A tua saúde seja curado, porque foi Deus que te deu. O diabo está te atacando pedra, te amaldiçoando, usando vidas para dizer: essa doença aí tem cura não, minha avó morreu disso, minha mãe morreu disso. Jesus cura todas as enfermidades. Receba esta palavra em nome de Jesus. Versículo 9 diz assim. Então, você vê aqui Simei tentando culpar Davi, né, das desgraças na casa de Saul, só que foi Saul que cavou o seu próprio buraco, como a gente costuma dizer, sua própria cova. Versículo 9 diz: então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei Davi: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Me lembra Pedro, né? Quando tirou a orelha do servo do sumo sacerdote. Isso me lembrou muito Pedro, porque eu vejo aqui Abissai tentando, filho de Zeruia era irmã de Davi, tentando fazer alguma coisa ali pelo seu tio, então ele era sobrinho de Davi. E muitas vezes, quando mexe com a nossa família, é algo que realmente mexe conosco. Então, Abissai, além de ser um dos valentes de Davi, era também parente, era sobrinho, tinha sangue na veia. E a gente às vezes quer fazer alguma coisa para defender as pessoas que nós amamos. Então, Abissai era uma pessoa dedicada a Davi, sobrinho de Davi. E ele usou esse termo, né, cão morto, que era um termo muito utilizado ali no Antigo Oriente Médio, como uma coisa completamente desprezível. Vou lembrar a tua memória, 2 Samuel capítulo 3, versículo 8, depois você lê sobre esse termo, que utilizou esse termo aí, cão morto, né? Era um termo muito, muito utilizado para se referir a situações ou pessoas desprezíveis. Então o Abissai estava falando isso: Davi, deixa eu ir lá, acabar aí com esse cão morto, né? O versículo 10 diz assim: respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? A irmã dele, né? Ele provavelmente também, Davi nesse momento estava se referindo a Joabe, que também era filho de Zeruia, né? Também era parente ali de Davi, sobrinho de Davi. Então ele diz, por isso que ele fala dos filhos, né? Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia. Ora, deixai-o amaldiçoar. Deixa, irmãos. Tem
um hino que fala isso, né? Deixa falar, deixa mentir. Deus está olhando, está ouvindo tudo. Não é verdade? Isso ainda é muito interessante. E a resposta de Davi: pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Então eu vejo que Davi aqui não partilhava dos mesmos sentimentos, da mesma opinião de Abissai. O termo filho de Zeruia indica que aparentemente Davi considerava que Joabe, também um filho de Zeruia, né, partilhava do desejo de Abissai de matar Simei. Ou seja, ele estava dizendo para os sobrinhos dele: Joabe, Abissai, vocês são filhos da minha irmã, vocês são meus sobrinhos, fazem parte do meu grupo de guarda-costas, dos meus valentes, mas olha, eu não partilho desse pensamento. Ele quer amaldiçoar, deixa ele amaldiçoar. Já viveu isso? Deixa pra lá. Quem nos defende é Deus. Quem se levanta por esta causa que você tá aí, do outro lado do vídeo, ouvindo e orando a Deus: Senhor, faz justiça, Senhor, se levanta, Senhor, me dá vitória. Eu quero te dizer que quem se levanta para te abençoar hoje é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Então, eu quero dizer para você que ainda nesse versículo 10, que na situação Davi deve ter se lembrado da promessa de Deus de suscitar o mal sobre ele por causa do pecado com Batseba. Davi também não deixava de estar colhendo os frutos ainda daquele pecado lá de trás. Eu sempre falarei aqui, o mais importante é a semente. Porque a semeadura, a colheita é certa, mas a semeadura, a semente, é mais importante do que a colheita. Porque é a certeza do que você irá colher no futuro. Então, tudo por causa de um pecado lá atrás que Davi cometeu com Batseba, segundo Samuel capítulo 12, versículo 11, fala sobre isso. Ainda era algo proferido por Natã. Por isso que ele não queria nem mexer com Simei. Por isso interpretou a ofensa de Simei como parte dessa disciplina, o que se verifica pela seguinte declaração do rei: se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, né? Tem coisas que vão ser disciplina do Senhor, irmãos, por causa da teimosia, por causa do pecado, por causa da dureza do coração, por causa da soberba, por causa da arrogância. Vai vir. Por causa da desobediência, a colheita chegará. Por isso que é melhor escolher hoje boas sementes para semear. Versículo 11 diz assim: disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita, né, da tribo de Benjamim, que era da família de Saul. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Ele estava se lembrando do que Natã falou para ele. Peraí, Deus tinha me avisado que eu ia colher algumas coisas, né? Então essa colheita, deixa ele, porque é a colheita. Será que você reconhece as suas colheitas? Ou é mais fácil botar a culpa no diabo, ou a culpa na pessoa? Porque Abissai e Joabe, sobrinhos de Davi, achavam que cortando a cabeça de Simei acabava o problema. Davi tinha outros olhos. Não, isso é fruto do meu pecado. Isso é fruto da minha escolha. Isso é fruto do que eu errei lá atrás. Eu ainda estou colhendo. Olha como o Davi tinha um coração, né? E de reconhecer os seus erros. Tem gente que não reconhece. Não adianta, que vai morrer sem reconhecer erro. E aí que é o perigo. Porque no céu não vão entrar pessoas que não reconhecem os seus erros. Aliás, o céu está cheio de pessoas que reconhecem os seus erros, por isso estão lá. Não é verdade? Vamos lá. Versículo 11, então, nós podemos entender que Davi argumentou que se o seu próprio filho não lhe demonstrou lealdade, né, Absalão, não havia razão para esperar a respeito do filho de Benjamim, ou seja, um membro da tribo de Saul, esse respeito, essa lealdade, essa amizade. Você vai esperar logo de alguém da família de Saul? Às vezes, irmãos, posso falar uma coisa para vocês? A gente espera demais das pessoas. Quando você começa a mudar a sua mente para parar de esperar muito de alguém, você é mais feliz. Você começa, deixa pra lá. Entenderam? Deixa pra lá. Porque eles estavam pensando o seguinte: como pode esse benjamita falar isso pra você? Não espera nada de benjamita não, irmão, espera do Senhor. Se tem parente, no caso ali, filho fazendo mal contra o pai, que era Absalão, fazendo mal contra o seu próprio pai, né? E você sabe daquela escalinha que eu já falei aqui. Absalão matou Amnon porque Amnon estuprou a Tamar. 3 filhos de Davi envolvidos nessa história. E mesmo assim, Davi decide, né, perdurar por muito tempo, resolver o problema com Absalão. E Absalão se revolta contra seu pai e gera tudo isso. Então tem hora que você tem que entender que é colheita e entender também que se alguém que dizia que te amava, né, que era o seu próprio filho, está agindo assim, o que esperar de um filho de Saul, de um parente de Saul? Quando eu falo filho de Saul, me refiro à descendência.
Para a gente finalizar, versículos 12, 13 e 14 diz assim: talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele. Oh, meu Pai eterno, nos ajuda com esses Simeis. Olha só. Enquanto Davi falava que, quem sabe, o Senhor pagaria com bem aquela maldição, do lado dele, Simei ia com ele ao lado do monte. Você pode estar no monte do Senhor, orando, clamando, no lugar que Deus espera, né? Mas ao lado do teu lado pode ter um Simei, caminhando, amaldiçoando e atirando pedras e terra contra ele, contra o rei de Israel. Gente, quando eu vi que eu tinha que falar sobre isso hoje, eu falei: Senhor, não é que tem Simeis do nosso lado? Não é que tem gente que a gente está no monte ali orando? Eu literalmente tenho ido ao monte orar com meu marido toda segunda-feira. Se você também tiver pedido de oração, você coloca aí para que nós possamos apresentar ao Senhor. Temos feito um momento de intercessão mesmo pelas nossas vidas e por outras vidas. Deus assim colocou no coração do meu marido e eu me submeti a essa direção. E tem pessoas que no monte estão ali tacando pedra, tacando terra, amaldiçoando. Imagina, como é que Davi aguentou isso? Irmãos, não sei, é só Deus. Tem pessoas que te perguntam assim: como é que você aguenta isso? A tua resposta é Deus. Como é que você aguenta essa enfermidade há anos? É Deus. Como é que você aguenta esse marido há anos? É Deus. Como é que você aguenta Simei no monte, te amaldiçoando, te tacando pedra, te tacando terra? Você tem valentes que poderiam agora cortar a cabeça dele, você tem que dizer: é Deus. Versículo 14: o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. O Jordão já era um lugar conhecido por nós, né? Onde Josué passou juntamente com todo Israel. O Jordão se abriu para eles. Não só para eles, mas também para Elias e Eliseu. Eu preguei aqui uma mensagem dizendo o poder da amizade. A amizade verdadeira faz até o Jordão abrir, né? E a fé de Josué e a obediência do povo de Israel fez também o Jordão abrir. Agora Davi está diante do Jordão para descansar. Porque as águas do Jordão fazem com que nós possamos entender que não deixam de ser um local de descanso e de milagre. E Davi e toda aquela tropa, a Bíblia diz que eles estavam exaustos. Também, né? Com um Simei da vida perturbando o juízo, com o cansaço da viagem, ainda bem que tinha todos os recursos que Ziba enviou para eles. Lembra? As uvas, os cachos de uva passa e as frutas de verão, os pães, um odre de vinho e os jumentos. Interessante que ele diz que o pão e as frutas de verão é para os jovens se manterem firmes, os jumentos para a família real sentirem menos o peso da viagem, e o vinho para os cansados no deserto. Deus tem para você hoje um renovo. Deus tem para você hoje vinho novo. Você está cansado no deserto? Deus tem para você um odre de vinho. Deus tem Ziba que está preparando um alento para a tua vida. Ai, irmãos, como eu sou alentada e acalentada por Deus. Todos os dias eu falo com Deus, eu busco esse Deus. Teve um dia, irmãos, que eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Uma pessoa que eu não conheço me ligou e começou a profetizar: recebe aí, pastora, o vento de Deus entrando na tua casa, na tua vida. Irmãos, isso tem algum tempinho. Eu lembro que eu senti o vento na minha cozinha. Esse vento entrou na minha cozinha e atingiu pessoas que estavam na varanda, que começaram a falar em línguas. Porque naquela hora eu recebi o refrigério de Deus. E eu quero ministrar sobre a tua vida este vento para te trazer um refrigério. Este vinho que Ziba preparou para te trazer um acalento, um renovo para você que está cansado no deserto. E para você se manter firme, tem pão e tem frutas da estação, frutas de verão, tem figo para você. E se você faz parte da família real e está cansado de caminhar, tem 2 jumentos para você montar. Amém? Que essa palavra chegue ao teu coração e à tua vida como um refrigério. Estarei orando por você durante toda esta semana. Estarei agora ministrando a oração sobre a tua vida, dizendo para você, certa da vitória, certa do Deus que nós servimos, que há Deus em Israel. Se Simei está se levantando para te atirar pedras, terra e te amaldiçoar, eu quero dizer que a maldição não vai pegar a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero apresentar cada vida que está me assistindo neste momento, pedindo ao Senhor que o Senhor venha fortalecendo,
abençoando. Ainda que Simei se levante para amaldiçoar, a maldição sem causa não se cumprirá na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui assistindo esse vídeo. Que o Senhor traga descanso na beira do Jordão para aqueles que estão cansados. Que o Senhor possa trazer à nossa memória o arrependimento, como Davi, que não quis atingir a vida de Simei, porque ele sabia que ainda era consequência de um erro, de um pecado, ó Pai, que ele estava colhendo naquele momento. Mas que haja descanso, que essas pessoas que estão ao nosso lado, caminhando do nosso lado, diz a Tua palavra, que Simei caminhava no monte do lado de Davi, e ali ele amaldiçoava, atirava pedras e terra sobre Davi. Senhor, cala os Simeis que estão ao nosso lado, e que nós possamos ouvir somente a Tua voz. Fortalece os Teus filhos e que eles recebam a Tua paz, que excede todo entendimento, que recebam a cura, o milagre, a provisão, a salvação dos seus familiares. Em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a tua vida e te traga paz. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo momento de reflexão.